de Jair Bolsonaro participaram de um ato no dia da proclamação da República, em Brasília, sem a participação do ex-presidente. O ato está esvaziado. Eles fizeram uma caminhada no eixo monumental e pararam para discursar em frente à sede do Banco Central, como a gente está vendo. Quem conta mais, direto de Brasília, é o repórter Leonardo Martins. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Diego, para você e boa tarde a todos que estão nos acompanhando no All News. Eu estou aqui em Brasília, no Eixo Monumental, onde pouco mais de 200 bolsonaristas se reuniram na tarde de hoje, do feriado da Proclamação da República, por um ato aí de apoio ao ex-presidente, com críticas ao Supremo Tribunal Federal e também com críticas ao presidente Lula. Até o momento o ato ocorre de forma pacífica, não há expectativa de participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, são pouco mais de 200 pessoas que estão aqui debaixo de um sol muito quente, a temperatura não ajuda, são 33 graus agora em Brasília e essas pessoas estão discursando aqui nessa parte do eixo monumental que fica fechado para carros em feriados e aos finais de semana. A Polícia Militar do Distrito Federal faz a escolta desses manifestantes que caminharam 1 quilômetro aqui na avenida. A gente segue acompanhando um ato que até agora está pacífico e também com mais participação de bandeiras de Israel, né, que já era algo comum nos protestos bolsonaristas, agora toma mais força diante dessa guerra contra Hamas. Então a gente segue acompanhando, qualquer intercorrência, qualquer novidade, a gente volta, informa nossos ouvintes aqui. Diego. Obrigado, Léo. Lembrando que além de Brasília, também Goiânia, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória, com manifestações nesse início de manhã. E para tarde também São Paulo, Florianópolis, Cuiabá, Fortaleza e Natal. O de Brasília a gente está vendo com poucos apoiadores de Josias, até porque o próprio ex-presidente não foi a essa manifestação. No ano passado, nós tivemos coisas parecidas, né, Diego? Mas de forma muito mais acalorada. Hoje temos aí o clima quente, uma onda de calor, mas, por sorte, o brasileiro, a maioria dos brasileiros, cuidou de esfriar o bolsonarismo, né? Então, hoje o Bolsonaro é um personagem, desse ponto de vista, era um criador de casos, hoje ele tem uma perspectiva menor de criar casos, né? Nesse feriado, no ano passado, houve um protesto bolsonarista no centro do Rio de Janeiro, em frente ao quartel-general, o mesmo quartel do Império, que hoje chama Palácio Duque de Caxias, né? Sede do Comando Militar do Leste. Só que, em vez do Marechal Deodoro, no seu cavalo, ocupavam a cena cerca de 30 bolsonaristas com seus caminhões. Trancaram a Avenida Presidente Vargas, causaram um tumulto inominável, e essa gente ecoava, na época, o bolsonarismo que estava acampado em frente de prédios do Exército ao redor do país, inclusive no QG de Brasília. E os manifestantes cariocas clamavam ali por uma intervenção militar. Foi a manifestação mais eloquente do 15 de novembro do ano passado. É como se esses bolsonaristas, os que estavam no Rio e os que acampavam na frente dos quartéis no país inteiro, é como se eles desejassem que as Forças Armadas desproclamassem a República e declarassem Bolsonaro II, novo imperador do Brasil, impedindo a posse do Lula III. Então, nessa ocasião, o Bolsonaro ainda estava trancado lá no Alvorada, e hoje sabemos que ele estava ali tramando um golpe, não conseguiu dar o golpe, fugiu para a Flórida, voltou, e por uma decisão majoritária do eleitorado brasileiro, Diego, que saneou a política, expurgando o Bolsonaro do Palácio do Planalto, hoje temos o Bolsonaro como um personagem, um protagonista de inquéritos criminais. Na prática, ele frequenta esses inquéritos como uma ou algumas sentenças aguardando na fila para acontecer. Já foi declarado inelegível um par de vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas falta ao seu prontuário a sentença criminal ou as sentenças criminais que tornarão esse movimento pela desproclamação da República cada vez mais fraco. Então, o mais provável é que no ano que vem, se tivermos alguma sorte, talvez o país talvez não tenha o dissabor de ver mais nenhuma manifestação como essa. Pois é. E aí, Sakamoto?
Não anjo mais nada para lembrar essa quantidade de patriotas, né, de Israel presentes no dia da proclamação da República do Brasil, né? A gente entende, né, o pessoal apoiando, né? Mas é muito interessante a tentativa de utilização de uma data que deveria ser utilizada, que deveria ser adotada para refletir a respeito da capacidade da República Brasileira em garantir qualidade de vida para os seus habitantes, né? Sendo preenchida com flâmulas de Israel, né? Eu acharia meio estranho da mesma forma que tivéssemos o flâmulas da Palestina também, né? Um tanto quanto eu que não sou, eu não gosto dessas patriotadas, né? Mas é um tanto quanto pitoresco, né? Esses patriotas brasileiros que se enrolam em bandeiras de outros países. Agora, é o que o José falou, né? Isso aqui, na verdade, houve uma redução muito grande, né? Comparativa com outros eventos passados. Vamos lembrar dos atos de 7 de setembro de 2022, né? De 2021, né? Em São Paulo, no Rio, em Brasília, né? Juntando multidões. A gente espera que, na verdade, isso seja um reflexo direto também do bolsonarismo e da perda de força do bolsonarismo na sociedade brasileira, né? Não estamos falando que os eleitores, quem votou, a metade da população, quase metade que votou em Bolsonaro, eles não podem se expressar, podem, devem, né? Tá aí, exatamente, a democracia que boa parte do bolsonarismo queria ver enterrada é que garante manifestações como essa, garante que eles possam ir à rua e falar muita coisa, inclusive pedir como eles estão fazendo, de uma forma bizarra, pedir para o Senado Federal calar o Supremo Tribunal Federal, né? Como estamos numa democracia, tem essa possibilidade. Estão lá falando isso, né? Essas groselhas, etc. e tal, né? Então, graças a não graças a Bolsonaro, é que ele tem, que a sociedade brasileira tem essa possibilidade de poder continuar se manifestando. O fato é que essas manifestações tendem a diminuir à medida em que avançar os processos criminais contra o próprio Bolsonaro. Os processos criminais contra o presidente ou ex-presidente da República, eles são tantos e por tantas dimensões diferentes, roubo de joias, fraude de cartão de vacina, as investigações criminais, digo, né? Roubo de joias, fraude em cartão de vacina, golpe de Estado, né? É tanta coisa simultaneamente que sim, isso é muito difícil imaginar que, tirando o bolsonarismo raiz, né, o resto da população, o resto dos eleitores se sentirão à vontade de pegar um sol forte na cachola para defender as posições do seu líder. Uma boa parte do pessoal espera que esteja na praia, espera que esteja na piscina, espera que esteja tipo, sabe, na laje, no churrasquinho, né? O pessoal aproveita